Olá, pessoal. Todos os anos nós realizamos o acampamento de inverno e reunimos milhares de pessoas no nosso centro de TEDx. Mas, por causa da Covid-19, eu não estou na frente de vocês, mas estou encontrando vocês através dessas telas. Mas eu tenho muita gratidão que podemos pelo menos realizar o acampamento de inverno dessa forma e agradeço por podermos glorificar a Deus através do acampamento. Esta vez, através do livro de 2 Reis, falamos sobre a vida dos reis e do relacionamento entre Deus e os reis. E hoje também vamos falar com mais detalhes sobre esse assunto. Hoje vamos ver a palavra de 2 Reis, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Versículo 8, se acharam eu vou ler. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Nós lemos até aqui o versículo 13. Bom, Deus aqui ama muito a Israel. Podemos ver isso. Mas entre os reis de Israel havia um rei chamado Acabe. O rei Acabe tinha um coração muito fraco. E a sua esposa, a rainha Jezabel, era chamada de filha de Baal, aquela que serve a Baal. Então, ela era contra Deus. O rei Acabe tinha um coração muito fraco e ele era continuamente arrastado por sua esposa Jezabel e também perseguia muitos cristãos. Quando nós lemos a Bíblia, porque Acabe era o rei de Israel, algumas vezes Deus o repreendeu, o rei de Israel, mas também ajudou o rei de Israel de muitas formas. Mas no final, esse rei não ouviu a voz de Deus, foi contra Deus. E na guerra em Ramote Gileade, ele morreu. Na verdade, o homem de Deus falou para ele não ir para a guerra em Ramote Gileade, mas ele foi para a guerra disfarçado. Chegando lá, ele teve uma morte e um final miserável. E Acasias, que era o filho de Acabe, se tornou rei. Ele se tornou rei, mas ele caiu de uma varanda bem alto. O rei não estava lá brincando lá em cima. Caiu e se machucou muito. E Deus pensou que ele, o rei Acasias, já que ele caiu da varanda, clamaria o seu nome e pediria por sua misericórdia. Deus estava esperando por ele. Mas, em vez de ir diante de Deus, ele ordenou ao seu mensageiro ir a consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, se ele sararia da sua enfermidade. Quando os servos de Acasias foram consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom, o homem de Deus, Elias, disse:
Porventura não há Deus em Israel para que se consulte Baal-zebub, Deus de Ecrom? Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E foi assim que Acasias morreu. E porque Acasias não tinha filhos, o filho de Acabe, Jorão, se tornou rei. Todas essas coisas aconteceram na época do reinado de Jorão. E depois, quando nós lemos a Bíblia, Deus, já que eles eram um rei de Israel, Deus os amou, deu muitas dificuldades e tribulações para que eles pudessem retornar a Ele. Porque Ele era o rei, porque Ele estava na posição mais alta e Ele bem podia fazer segundo a sua vontade, Ele foi contra Deus. E sabe o que Ele fez? Ele serviu outros deuses dos gentios. Hoje, na palavra que eu li, o país da Síria invadiu as terras de Israel e pelejou contra eles. Se fosse nos dias de hoje, o rei, iria usar o GPS e diria: vamos atacar sem eles saberem. Mas o que aconteceu? O rei de Israel estava sem fazer nada e um dia Elias, o homem de Deus, disse ao rei para não ir a certo lugar, pois os sírios estavam esperando ali para invadir. E parecia ser um vale, mas ele colocou aquelas pedras grandes bem na entrada do caminho que os sírios iriam passar. E ele pegou aquelas pedras grandes lá de cima da montanha e jogou lá de cima as pedras. Incrível! Em todos os lugares que o rei da Síria queria invadir, o rei de Israel já estava lá bloqueando o caminho. Ou seja, o homem de Deus, Elias, tinha ajudado o rei. Vamos supor, se eu estivesse no lugar do rei Jorão, após a guerra, olá, não sobrou ninguém aí? Sim, majestade. Então vai lá e traga o profeta Elias. Sim, majestade. Eles trouxeram o rei. E o rei disse: "Oh, homem de Deus, por favor, sente-se aqui." Enquanto nós estávamos pelejando contra os sírios, se o homem de Deus não tivesse nos alertado, certamente seríamos derrotados pelos sírios. Assim, o Senhor nos ajudou, por mais que eu seja rei, mas eu não consigo expressar toda a minha gratidão por você. A partir de agora, não importa o que aconteça, se você puder nos dizer diretamente o que devemos fazer, por favor, nos ajude. Então, dessa forma, Deus abriu um caminho para que o homem de Deus e o rei tivessem uma relação de proximidade. Mas aqui na Bíblia, o que a Bíblia está dizendo? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Se o homem de Deus não tivesse avisado antes, certamente poderíamos ter sido atacados pelos sírios. Porém, Deus, através do teu servo, nos avisou sobre o ataque dos sírios, e não somente foi uma ou duas vezes. Então, se ajudou a esse ponto, o rei de Israel teria que agradecer a Deus.
Nossa, aqui, Senhor, eu preparei um presente. Por favor, receba esse presente. E continuamente me ajude para governar esta nação. Por favor, me conduza nas minhas dificuldades e nos meus problemas. E assim, por favor, repreenda o meu coração para que eu possa voltar a Deus e assim conduzir essa nação pela fé. Por favor, venha aqui para o meu palácio, vamos compartilhar as palavras de fé. E por favor, me conduza. Então ele diria aos seus servos: seja de dia ou de noite, se o homem de Deus, Elias, vier me visitar, não importa o que seja, deixe com que ele me encontre. O homem de Deus, para o rei Jorão, ele avisou antes que o exército da Síria iria atravessar por este lugar. E certamente ele avisou, eles estão subindo por um outro lugar. E assim aconteceu conforme as palavras do homem de Deus. Então, o rei de Israel deveria ser grato pela ajuda do homem de Deus. Mas o rei Jorão era tão arrogante. E assim ele nem considerou esta graça e esse favor que ele recebeu do homem de Deus. E acabou seguindo somente os seus pensamentos. Então, essa vez no retiro, continuamente nós estamos compartilhando as palavras de 2 Reis capítulo 7, do versículo 1. E logo depois nós entramos no capítulo 7. Depois diz que os soldados da Síria invadiram as terras e cercaram a cidade de Samaria. E assim o povo de Samaria fechou as portas dessa cidade. E depois que os soldados da Síria cercaram a cidade, eles se afastaram não muito desta cidade. E ali os soldados, acampados, estavam se divertindo, praticando esportes, estavam jogando futevôlei. E eles estavam esperando os israelitas abrirem a porta e saírem da cidade. E com frequência eu comento isso para vocês. Quando os japoneses eles levantam o palácio, eles levantam uma muralha em volta do palácio. Mas os coreanos, quando os coreanos levantam um palácio, os coreanos eles levantam esta muralha em torno da cidade inteira. No caso dos chineses, quando eles levantam um palácio, eles levantam a muralha cercando o país inteiro. Vocês conhecem, a muralha da China. Mas lá em Israel, eles somente levantaram a muralha em torno da cidade de Samaria. Mas já que eles não levantaram essas muralhas lá naquelas áreas de plantio, e já que os soldados da Síria estavam do lado de fora da cidade, eles não podiam sair da cidade para plantar e cultivar. E assim se passaram 1 ano, 2 anos e passaram por muitas dificuldades. Agora estavam tão famintos e chegou a fome, ao ponto das mulheres comerem os seus próprios filhos. Se o rei fosse um ser humano... Ei, meus soldados, faz muitos anos que não trabalhamos nas nossas plantações. Vão lá, entrem na cidade e façam um relatório de como o meu povo está vivendo. Vossa Majestade, nós viemos para trazer o relatório para o Senhor. Mas o povo está vivendo uma vida muito miserável, porque eles ficaram sem comida, estão comendo as cascas das árvores, estão juntando galhos de árvores. As mulheres estão comendo seus próprios filhos. E nós não conseguimos nem descrever tudo o que está acontecendo ali dentro. Ho, ho! Então isso significa que o meu povo nessas condições miseráveis e eu como rei não estou fazendo nada por eles. Cada vez que eles vinham para nos atacar, o homem de Deus nos ajudou e por isso nós conseguimos bloquear os ataques. Onde está o profeta Elias? Vão lá e rapidamente tragam o homem de Deus.
Nós precisamos da ajuda de Deus. Vamos consultar a Ele. Não era assim que ele deveria reagir e conduzir a sua nação? É assim que ele deveria fazer. Mas porque o rei sempre anda de barriga cheia e não está passando fome, ele não tinha interesse se o seu povo se estava passando fome ou não. Mesmo ele sabendo que havia um caminho para receber a graça de Deus, mesmo tendo esta vida miserável daquele jeito, mesmo sendo rei, ele nem considerou seu povo, não tinha nenhum interesse em relação ao seu povo. Deus perdeu. Que pecado o povo tem? Por isso, um dia, Deus disse através do homem de Deus: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas já que o rei estava desprezando o profeta de Deus, o capitão também menosprezou o homem de Deus e disse: mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Deus não conseguia mais aguentar vendo seu povo passando fome. E assim Deus alimento em abundância para o povo. Amanhã a estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E para Deus cumprir a sua promessa, Deus utilizou os 4 leprosos que estavam na porta de Samaria. Permitiu com que eles fossem para o arraial dos Círios. E assim Deus fez escutar os passos dos leprosos num grande exército. E assim os Círios, morrendo de medo, o rei de Israel contratou o rei dos heteus, o rei dos egípcios para nos atacar e para eles sobreviverem. Não tiveram nem tempo para montar nos cavalos e começaram a fugir. Atravessando o rio, todos fugiram. Naquele dia, o povo de Israel comeram demais e viram a palavra de Deus sendo cumprida. Dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E havia esta guerra contra a Síria. E naquele tempo, havia um capitão chamado Jeú. O rei Jorão estava no palácio e o capitão Jeú estava na entrada. E um moço que era discípulo do profeta de Deus, ou seja, um seminarista, durante a guerra foi até Jeú. E naquele tempo Jeú era um capitão. Capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Perguntou Jeú. Você está procurando quem? Respondeu-lhe. A ti, capitão. Então, o capitão pegou o seminarista, o discípulo do profeta de Deus, e entrou na casa. E o discípulo do profeta de Deus tirou do bolso uma botija de azeite e derramou sobre a cabeça de Jeú. Assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe. E depois fugiu sem olhar para trás. Saindo o capitão Jeú, outros capitães perguntaram: o que aquele moço estava falando? Ei, vocês não estão sabendo? Eu estava achando que vocês já sabiam. Ah, a gente não sabia. O que aconteceu? Então Jeú disse: aquele discípulo derramando o azeite sobre a minha cabeça disse que agora eu sou o rei e disse que eu vou ferir a casa de Acabe. Então as pessoas, os capitões, se apressaram e, tomando seus mantos, os puseram debaixo dele e disseram: Jeú é o rei! Disse Jeú: ninguém, nem mesmo que seja um só, saia para anunciar essa notícia. E depois Jeú montou no seu cavalo, saiu do arraial dos Sírios e foi em direção à cidade de Samaria.
O atalaia estava na torre e viu a tropa de Jeú subindo para a cidade. E ele disse para o rei: Senhor rei Jorão, eu vi a tropa de Jeú subindo para a cidade. Você desce lá com seu cavalo e pergunta quem é. E assim ele subiu no seu cavalo e desceu ao encontro de Jeú. O que o senhor veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? Passe de mim, disse Jeú. E Jeú continuou subindo para a cidade. E novamente os mensageiros disseram para o rei: Ei, senhor rei, ele não voltou. Então disse Jorão: aparelha a carroça. Aparelhar a carroça significa você amarrar a carroça no cavalo. E assim ele subiu na carroça e Jorão foi ao encontro de Jeú. Jorão perguntou a Jeú: a paz, Jeú? Jeú respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias? E assim, Jorão ele respondeu: nossa, ele me traiu. Ele me traiu e fugiu. E assim Jeú ele pegou o seu arco e flecha e disparou. E Jorão morreu. E depois, Jeú ele entra na cidade de Samaria. Quando ele entrou na cidade de Samaria, o rei Acabe tinha 70 filhos. Antigamente, os reis tinham várias mulheres. E você ter 70 filhos, isso não era problema naquela época. E esses 70 filhos estavam sendo educados pelos chefes da cidade e também pelos tutores. E assim Jeú escreveu uma carta para eles, dizendo: escolhei o melhor e o mais capaz dos filhos de vosso senhor. Ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai contra mim. E os tutores do rei e os chefes da cidade ficaram com muito medo e disseram: tanto o rei Jorão e o rei Acasias não puderam resistir a ele, como nós poderemos resistir? E novamente escreveram uma carta: nós somos os teus servos, e tudo quanto nos ordenares faremos, e a ninguém constituiremos rei. Então Jeú escreveu novamente outra carta dizendo: se estiverdes do meu lado, tomai as cabeças dos 70 filhos, e amanhã a estas horas tragam para a frente da porta de Samaria. E já que eles receberam esta carta, os 70 filhos de Acabe estavam sendo educados pelos chefes da cidade e por esses tutores do rei. E assim, eles cortaram a cabeça dos 70 filhos de Acabe e colocaram essas cabeças em um cesto grande e colocaram esse cesto na carroça. Aqui trouxemos as cabeças dos filhos do rei de Acabe. E assim eles fizeram 2 montões na frente da porta de Samaria. E quando Jeú entrou na cidade, sabe a Jezabel, já que ela era a esposa do rei Acabe, a rainha, ela era a mãe do Jorão, e o rei Jorão havia morrido. E assim Jezabel se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e disse: está em paz Zimri, que matou o seu senhor? Porque ele matou o rei e os filhos do rei. Quem está aí do outro lado da nossa parte? Quem é? E lá no segundo andar estavam 2 eunucos. Ei, peguem esta mulher e joguem aí de cima. E assim pegaram esta mulher, a Jezabel, e lá do segundo andar atiraram ela para baixo. E ela caiu e morreu. E assim todos vieram para sepultar esta mulher Jezabel. Só que antes disso, vieram os cães e comeram todo o corpo desta mulher. Comeram todo o corpo, só ficou a cabeça. Quando nós vemos estas histórias da Bíblia,
Muitas pessoas esquecem disso. Se realmente este rei está conectado com Deus, está servindo o povo, com certeza ele vai receber a bênção. Mas o rei Acabe, o rei Acasias, também o rei Jorão, quando eles eram rei, já que eles eram rei de Israel, Deus também ajudou eles, Deus protegeu eles, Deus ajudou, mas Deus deu oportunidade para que eles pudessem voltar a Deus. Irmãos, eu ultimamente, dentro da nossa missão, pastor Yongju Park, ele é meu sobrinho, pastor Jong Do Lee, pastor Sonu Jang, também pastor Kim. Fiquei muito feliz quando eles voltaram para a igreja. Às vezes nós somos enganados por Satanás. E através deste engano nós podemos ir contra a igreja. Na história do cristianismo e da igreja, no caso de Policarpo, quando ele morreu, sabe por que ele morreu? Ele morreu porque um dos seus discípulos denunciou ele. Jesus Cristo também morreu porque Judas Iscariotes o traiu. E assim, Satanás, ele vai em busca daquele que está mais perto da igreja. E assim, ele rouba esse coração da pessoa mais perto da igreja. E faz o trabalho de colocar essas pessoas contra o servo de Deus, contra a igreja. Em todo momento do cristianismo, Satanás trabalhou desta maneira. E eles foram enganados por Satanás, começaram a mentir, a difamar, a ir contra o servo de Deus e contra a igreja. Mas as pessoas que conhecem a Bíblia sabem muito bem o resultado das pessoas que foram contra a igreja e contra o servo de Deus. Realmente, a pessoa que conhece o coração de Deus jamais faria isso. Jamais. Já que o rei Acabe era o rei de Israel, Deus queria que ele se arrependesse, servisse a ele, e assim Deus estaria abençoando o povo. E assim Deus falou através de Elias, Deus falou através de Eliseu, Deus deu muita oportunidade para ele se arrepender. Mas esses reis, já que ele era o rei, eles tinham que cumprir as suas palavras, por isso desprezaram o servo de Deus e assim cometeram a maldade segundo a sua vontade. Pecaram. E assim o rei Acabe, e assim o rei Acabe teve uma morte miserável. Depois que o rei Acabe morreu, seu filho Acasias se tornou rei e ele também caiu de um quarto bem alto e também morreu. Depois que o rei Acasias caiu daquela varanda alta, ele adoeceu. Ei, tragam o profeta Elias, tragam ele para mim. E assim, com certeza, ele ia viver. Mas ele não procurou a Deus. O rei de Israel procurou o Deus de Ecrom. Ecrom pertence aos filisteus, da região dos filisteus. Consulte Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu vou sarar dessa doença. E o homem de Deus, Deus enviou Elias, o homem de Deus, e disse para o rei Acasias: porventura não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E assim Acasias morreu. E depois Jorão se tornou rei. Jorão se tornou rei. E na palavra que nós lemos hoje, o rei Jorão, vamos ver aqui no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Então, já está falando por onde eles iriam passar. Jorão, que era o irmão de Acasias, que era o filho do rei Acabe. Por isso, o que está escrito aqui na Bíblia? No versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Versículo 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Toda vez que o rei da Síria atacava a Israel, o rei de Israel já sabia por onde ele iria passar e já se protegia e já preparava toda a defesa. E o rei da Síria pensou: certamente alguém de nós é um espião e contou tudo para o rei de Israel. Quem é? Vai lá pegar ele. E um dos servos disse: não é isto, vossa majestade. É porque o rei de Israel foi avisado pelo profeta de Deus Eliseu. Ele conta tudo o que acontece aqui na câmara aqui do Senhor para o rei de Israel. E ele mandou os seus servos para Dotã trazer o homem de Deus Eliseu. Mas jamais eles iriam pegar, porque Deus estava protegendo Eliseu. Então, o rei de Israel, nesse momento, tinha que ir diante de Deus. Tinha que chamar o homem de Deus. Nossa, obrigado, porque essa vez o Senhor nos ajudou. Senão, jamais eu me livraria das mãos dos sírios. Mas muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou. E assim, novamente, ele iria recuperar esta relação com o homem de Deus. E assim seria tão bom, né? O povo obedecendo a Deus e Deus abençoando o povo. Mas o rei de Israel, já que ele era rei, enquanto outros estavam passando fome, ele estava de barriga cheia. Ele andava com roupas boas, morava num bom palácio. Por isso, as pessoas, mesmo Deus ajudando, o rei de Israel estava contra Deus. Quando a gente vê aqui, antes de entrar no capítulo 7, no último versículo do capítulo 6, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu a outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Imagine a fome que eles estavam passando, porque estavam comendo seus próprios filhos. E aqui no versículo 31, o rei diz: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então, ele queria matar Eliseu, filho de Safate. Eu quero matá-lo. Só que a sua vida estava na mão do homem de Deus. Mas só porque ele era rei, ele queria matar o homem de Deus. Mas, logo depois, o homem de Deus, Eliseu, lhe disse: ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor, amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quando se torna pastor, nós enxergamos isso. Nossa, aquele irmão, se ele sair desse jeito, com certeza ele vai se afundar no mundo, vai seguir as paixões da carne. E havia um irmão, e eu chamei este irmão. Ei, irmão, eu quero te falar uma coisa para você. E esse irmão estava escutando com toda atenção. Eu disse para ele, quando eu estava pregando lá nas penitenciárias, durante 10 anos, fiz estudo bíblico lá na penitenciária. Todas as pessoas que estão ali tiveram um ponto em comum. Todos confiaram em si mesmos. E todos confiaram que tudo que eles iriam fazer ia dar certo. Se eu roubar, eu não serei pego. E essas pessoas que estavam com essa convicção pararam na cadeia. Isso acontece porque as pessoas acabam acreditando em si mesmo. E sabe o que eu quero falar para você, irmão? Quando eu te vejo, as pessoas que tiveram o coração que você tem hoje, têm grandes possibilidades de entrar na cadeia, porque você confia muito em si mesmo. Sabe quem entra na cadeia? As pessoas que quando roubam, sabem que se pegarem vão entrar na cadeia, então essas pessoas não vão roubar. Mas sabe quem entra? As pessoas que pensam assim, se eu roubar, ninguém vai me pegar. Em outras palavras, pessoas que confiam em si mesmo. Mas quando eu vejo você, a Bíblia está dizendo assim, assim e assim. Não é verdade? Por isso você tem grande chance de parar na cadeia. E esse irmão era jovem e ele me olhou tão assustado. E naquela hora ele trocou seu coração. Nossa, aquele irmão realmente era um irmão tão precioso. Realmente aquele irmão é um irmão tão precioso porque naquela hora ele trocou o coração. Ele trocou o coração. As pessoas, não é qualquer tipo de pessoa que vai parar na cadeia. Eu sempre falo pra vocês, sabem por que a mulher adúltera ela foi pega no ato do adultério? As pessoas pensam, a maioria pensa, porque ela teve lascívia no coração. Não é isso. Por mais que a pessoa tenha lascívia e vontade de adulterar, mas por que eu vou adulterar? Se me pegarem, eu vou ser apedrejada. Por causa desse coração, as pessoas não adulteram. Por isso, sabe por que a mulher adúltera adulterou? Não por causa da lascívia. Porque se eu adulterar de noite, com as portas trancadas, ninguém vai saber. Esse coração que confia em si mesmo. Tá bom, pode ser que ela não vai ser pega. Eu sei que nem todos que adulteraram depois pegaram ela. Pode ser que ninguém vai descobrir depois. Pode ser que a pessoa vai roubar e ninguém vai descobrir. Podemos enganar as outras pessoas, mas isso não é garantido. Porque se realmente ele estaria certo disso, então as cadeias estariam vazias hoje. Especialmente nesses dias, mundialmente falando, as cadeias estão superlotadas. Até aqui na Coreia, as penitenciárias, as celas estão lotadas. Não conseguem dormir direito. De tão apertado que é, tem que dormir de lado assim. Porque o ombro é largo, mas se ele dorme de lado, pelo menos dá espaço para os outros. As celas estão superlotadas que nem conseguem dormir direito. Todas essas pessoas confiaram em si mesmo. Quando surgiu a vontade de adulterar, sabe qual o pensamento que eles têm? Se eu adulterar, ninguém vai me pegar. Porque se sabe que alguém pode pegar, ele não vai adulterar.
E quando tem a vontade de roubar, eles acham que ninguém vai pegar ele. Por isso, quando ele vê, se ele roubar, ninguém vai me pegar. E ele acaba seguindo esse pensamento. Então, já que ele era rei, as coisas aconteciam segundo as suas palavras, ele achou que não teria nenhum problema. O rei Acabe acabou confiando em si mesmo e ele morreu. O rei Acasias também morreu. E depois o rei Jorão, ele morreu. Também os 70 filhos de Acabe morreram. Também a mulher Jezabel, jogaram ela lá de cima, quebrou a cabeça e morreu. Os cães comeram todo o corpo dela. Desprezaram a Deus, menosprezaram a igreja de Deus, menosprezaram o servo de Deus. São coisas tão perigosas que as pessoas não pensam sobre isso. As pessoas, mesmo vendo a morte do rei Acabe, não sentiram nada no coração. Também, mesmo vendo o rei Acasias morrendo depois que ele caiu daquela varanda, não quiseram se arrepender. No final, o rei Jorão morreu. Os 70 filhos de Acabe também, por mais que foram educados pelos tutores do rei, todos foram degolados e morreram. Também a mulher Jezabel, ela perseguiu o homem de Deus. E assim, os eunucos atiraram ela lá de cima e ela morreu. E os cães comeram o corpo dela. E aconteceu essa coisa terrível. Irmãos, por mais que nós não sejamos reis, mas quando nós confiamos em nós mesmos, quando eu desprezo a palavra de Deus e eu vivo segundo a minha vontade, quando seguimos a concupiscência da carne, naquele momento o rei Acabe, já que ele não morreu logo depois que ele pecou, já que ele não morreu bem naquele momento, ele matou Nabote, roubou a vinha dele, também perseguiu o homem de Deus. Ele não morreu bem naquele momento. As pessoas não sentem nada no coração sobre a maldade que ele cometeu. O ser humano criaram coragem para pecar, porque não sentem nada no coração. De novo, porque se o ser humano morre logo depois que ele comete um pecado, na verdade ele tinha que receber a maldição naquele exato momento. Mas Deus para o ser humano, está dando mais uma oportunidade para o ser humano se arrepender. Não sei, se Deus o matasse naquele momento, acho que todos teriam medo. Mas agora se tornaram reis. Deus deu a graça para eles. Deus, em vários momentos, ajudou eles. Mesmo Deus protegendo eles da morte, depois que se tornaram reis. Realmente eles foram contra Deus. O rei Acabe morreu, o rei Acasias morreu depois que ele caiu da varanda. E logo depois, o rei Jorão morreu. E depois, os 70 filhos de Acabe, mesmo recebendo a educação dos tutores, morreram. Também a mulher Isabel foi atirada lá de cima e morreu. Deus está vivo. Mas eles não sabiam nada disso. Desprezaram o homem de Deus. Foram contra, perseguiram, não ouviram a voz de Deus. E assim eles viveram. E o final da vida deles foi tão miserável. Mas vamos pensar ao contrário. Como foi Davi? Ele recebeu a graça de Deus. Deus deu vitória para todas as guerras que Davi enfrentou, porque ele andava com Deus. Agora há pouco eu conversei com o missionário Yun, lá de Kiribati. Fizemos uma videochamada. Ele disse que ele foi para Kiribati há 5 anos atrás. Parece que as pessoas lá de Kiribati são humildes e simples, mas na verdade eles não
acreditam nas pessoas que vieram de fora, ou seja, os estrangeiros. E assim eles não conseguem dar todo o coração porque eles sabem que um dia esses estrangeiros vão voltar, vão sair daqui. E eu fiquei muito grato quando escutei ele falando de como Deus o ajudou até agora. Eles alugaram uma casa pequena, estavam cultuando nessa casa. E ali, mais ou menos com 30 irmãos, ele estava reunindo na igreja. E ele disse que ele abriu a escola Lincoln. Também ele abriu uma escola de música. E assim eles fizeram a cantata de Natal. E na cantata, na segunda cena, né, do cantata, aparece a história da Ana. E a primeira dama, ela participou deste evento e ela subiu no palco. E ela deu $20 para aquela pessoa que estava atuando a Ana, porque ela teve dó daquela pessoa. Mas na verdade era um teatro, só que ela chorou muito. Todas as pessoas abriram seus corações. Hoje de manhã também nós tivemos uma reunião com os pastores. E eu, no ano retrasado, eu estava lá em Nova York. Eu me encontrei com o primeiro-ministro da Ilha Sul, lá do Oceano Pacífico. Eu encontrei com ele. E ele tinha mais ou menos 40 minutos de tempo. Eu preguei o evangelho por 40 minutos. E o primeiro-ministro, ele me disse que gosta muito dos trabalhos da IOF e do evangelho. E ele disse para a gente trabalhar junto com ele. Só que naquele tempo eu não senti muito, mas agora, só de pensar nisso, eu tenho muita gratidão. Por isso, irmãos, eu não sou nada. Eu sou o servo de Deus. Na verdade, não é fácil você encontrar com o presidente de um país. Irmãos, por favor, não sejam presidentes, não queiram ser presidentes. Realmente é uma profissão muito cansativa. Eu também, se eu quero encontrar com o presidente, desde manhã eu tenho que fazer a fila. E no nosso caso, a gente tem que agendar um horário com ele. E na verdade, os presidentes acabam dormindo, né, quando tem uma reunião. Mas já que eu falo do evangelho, já que eu falo sobre a fé, eles não dormem. Deus continuamente está abrindo caminhos para nós. E Deus aqui a gente vê que deseja com que esses reis voltem para Ele. Deus trabalhou muito na vida deles. Mas infelizmente, já que agora ele é o rei, a maior autoridade, ele desprezou a Deus, não obedeceu à palavra de Deus e viveu do jeito dele. Quando nós lemos a Bíblia, até hoje, acontece isso no meio de nós. Eu sei que não há rei entre nós. O rei equivale a um presidente do nosso país. Por mais que não sejamos rei, mas se a posição do meu coração for arrogante como este rei, quando o rei Acabe morreu, ele não morreu exatamente naquele momento. Quando o rei Acasias morreu, quando o rei Jorão morreu, quando os 70 filhos do rei Acabe morreram. No final, eles não obedeceram a palavra do homem de Deus, já que eram reis, viveram do seu jeito. E eu tenho muita pena dessas pessoas que vivem assim do seu jeito, como esses reis. Mas vamos pensar de uma outra maneira. Quando nós recebemos a salvação, quando eu vejo as pessoas que viveram para o evangelho. Sim, passaram por dificuldades naquele momento, mas de 1.000, de 10.000, Deus continuamente está abrindo portas para o evangelho, Deus está trabalhando, Deus está permitindo a graça e agora se tornar um servo de Deus que Deus se agrada. Por isso, irmãos, é muito gratificante nós recebermos a ajuda de Deus, que é algo incomparável de qualquer coisa que há neste mundo. Cada vez que eu penso sobre isso, eu sinto que eu estou sonhando. Os nossos pastores estão pregando o evangelho. Estão emocionados. Em 2020, Deus permitiu graça para nós. E assim,
Deus trabalhou tão forte que eu tenho muita gratidão. Deus está nos abençoando. E é muito glorioso nós fazermos esses trabalhos que Deus nos abençoou. Que os nossos irmãos sejam humildes. Só porque agora vocês são reis, vocês estão arrogantes, acham que são inteligentes. E agora eu posso viver do meu jeito. Irmãos, esta vida é uma vida miserável. Todos nós, como Davi, Deus quer nos estabelecer e assim possamos obedecer às suas palavras. Se a gente viver para o Evangelho, para o Senhor, certamente não há uma bênção maior do que essa. Eu tenho essa certeza, irmãos. Obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, Santo nosso Pai, nós te agradecemos. Estamos debaixo da tua graça, Senhor, da tua misericórdia. Na verdade, nós temos que amar o Evangelho e servir o Senhor. Mas só porque agora eu sou rei. O rei Acabe, o rei Acasias, o rei Jorão foram contra o Senhor. E vimos que a vida deles terminaram numa miséria. Senhor Deus, por favor, humilhe os nossos corações. Que nós possamos servir ao Senhor. Permita a tua graça e a tua misericórdia para que possamos viver para o Evangelho. Por isso, que todos nós possamos servir o Senhor. E assim, permita a tua bênção e a tua graça para que possamos viver pela fé. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça. Senhor, receba toda a tua glória durante esse retiro. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos, obrigado.